Olá, pessoal. Você sabe escrever a introdução do projeto de pesquisa? Sabe? Vamos ver se realmente você coloca ali todas as informações que são esperadas para que teu projeto seja bem avaliado, tá? Então, para quem está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, nesse canal a gente tem conteúdo para pesquisadores, já tem um curso de artigo científico completo e esse é o curso de projeto de pesquisa para captação de recursos, tá? Quando você submete para a agência de fomento, principalmente. E hoje nós vamos falar da introdução do projeto de pesquisa. A introdução do projeto de pesquisa, como a introdução do artigo ou de outro texto científico, é nela que você justifica, pessoal. A palavra, se eu for resumir para vocês, qual é a função da introdução? Ela justifica o texto. Se for artigo, justifica o artigo. Se for o projeto, justifica o projeto. Tá? No caso do artigo é mais fácil, porque você já tem um conjunto de dados, você fez um planejamento, você tem o resultado, você já fez várias discussões. Então eu particularmente considero mais fácil. Quando você faz uma introdução de um projeto de pesquisa, você vai justificar a execução do projeto de pesquisa. Mas veja bem, você está escrevendo um projeto de pesquisa para captação de recursos. Então eu estou enviando meu projeto numa chamada para que a agência financiadora me dê 100 mil, 200, 300 mil ou 50 mil, mas me dê dinheiro para que eu possa executar. Então você tem que dar uma justificativa realmente boa, tá? Para que o teu projeto seja financiado, para que as pessoas queiram financiar o teu projeto. E além disso, não é só o teu projeto que está ali para ser candidato, né, que é candidato a financiamento. São vários, então a tua justificativa tem que ser realmente muito boa. Tá? Tem que ser muito boa. Quando eu falo de artigo científico, a justificativa mais ou menos vale a pena ou não vale publicar? Aqui é vale a pena ou não vale financiar? Tá? Então, vamos ver algumas coisas, né, algumas dicas para que a tua introdução do teu projeto de pesquisa seja bem vista pelos avaliadores. A primeira coisa é que as pessoas têm que entender a tua justificativa. A construção de texto, seja ele científico ou não é fácil, tá? Porque você tem que saber português, se for em português. Se for em inglês, tem que saber inglês, você tem que saber a língua, tem que saber a gramática. Você tem que saber estruturar o texto. E você, além de saber a estruturação de texto, você tem que usar uma sequência lógica de ideias, porque senão você confunde quem está lendo. Porque, pessoal, a gente pensa que todo mundo sabe, né, daquilo que a gente está escrevendo. Então, quando a gente escreve um texto que a gente entende, a gente pensa que as pessoas vão entender, mas não é assim. Tá? Pense em criar um texto assegurando que as pessoas vão entender. E uma das coisas, né, da estruturação de texto que confunde muito é o uso incorreto da sequência de ideias. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu falo do problema, eu dou a minha hipótese, né, minha solução, e depois eu venho falar do problema de novo. Então, o leitor, ele espera uma coisa contínua, uma informação que chame outra, e aí ele vai criando o entendimento na mente. Se você vai voltando, soltando e voltando, você cria uma confusão na cabeça do leitor e automaticamente você vai ter uma avaliação baixa. Aí você pensa assim, mas eu não faço isso, meu texto é ótimo. Não, mas esse não é o problema. O problema é que quando você está escrevendo, principalmente texto científico, você vai lendo outros textos científicos. Por exemplo, para escrever um projeto, eu vou lendo vários artigos. Então, o que é que acontece? Eu vou pegando um pedacinho deles.
Então, ao pegar pedacinhos e ir colocando, automaticamente eu tenho umas informações ali, começam a aparecer informações desconexas. Na primeira leitura que você faz, na primeira construção, é normal que você tenha isso. Mas depois você vai prezar para que as informações venham uma depois da outra, e cada bloco, cada parágrafo ou bloco ou conjunto de parágrafos passe uma informação, certo? Uma boa estratégia é você colocar lá, né? Você escreve lá numa folha ou até no comentário lá no Word, aqui eu vou passar essa informação, aqui eu vou passar a hipótese, aqui eu vou passar os problemas a ser superados. E aí você, pessoal, vai construindo um texto muito bom de ler, certo? Então não esqueçam disso. Se você chegou no final da introdução e ainda está falando do problema, é porque, poxa, o problema você devia ter apresentado ele lá no começo, tá? Então, a dica, se você já tem bastante experiência, só tenha isso em mente. Se você tem menos experiência, escreve lá, aqui eu quero dar essa informação. E aí você vai construindo seus parágrafos numa sequência boa, tá, pessoal? Aí, além disso, não esqueça, você, para justificar o financiamento do teu projeto, tem que existir um problema a ser superado, né? Um desafio científico. Apresenta ele muito bem. E aí você apresenta a tua solução que merece ser financiada. Tá? Então essa é a lógica. Problema e a minha solução. Isso, digamos, é o corpo da introdução. Só que para deixar a minha introdução um pouco mais rica, o que é que eu faço? Primeiramente, eu tenho que demonstrar que a minha estratégia é inédita. Porque se ela não for inédita, se alguém já fez, então o meu projeto ele não vale a pena ser financiado. Então eu apresento o problema, eu posso apresentar um conjunto de estratégias usadas por outras pessoas para resolver aquele problema, e aí eu provo, né, que ninguém nunca fez a minha, ou nunca fez daquela maneira, nunca teve aquela abordagem que eu estou tendo. Certo? E aí o revisor vai ver, não, realmente ele conhece as outras abordagens, conhece as outras soluções e sabe que a dele é inédita. Porque se você só der o problema e a tua solução, rapidamente os revisores vão pensar, peraí, e as outras soluções? Não existem ou, ou os autores não quiseram mostrar? Então não esqueçam das outras soluções similares à tua. Tá? E aí, para enriquecer mais ainda, quando você fala do problema, das soluções existentes e da tua que é inédita, você aí descreve as principais barreiras a serem superadas, tanto pela tua como pelas outras, como vantagens e desvantagens de cada uma. Compara uma com a outra. Se você conseguir fazer aí uma comparação econômica, regionalização, dependendo do edital. Se for um edital mais internacional, mostra soluções internacionais. Se for um edital mais regional, faz uma regionalização no teu texto, começa abrangendo e vai afunilando, tá? E aí você vai enriquecendo a tua introdução, mostrando que você é um pesquisador atualizado, que você conhece outros grupos de pesquisa, que você conhece os grandes avanços na área, que você apresenta ali uma cronologia de todas as soluções existentes. Olha só o tanto de coisa que você pode colocar na tua introdução para você fazer uma introdução realmente de peso, que você possa já de cara impressionar os avaliadores, tá? E aí, o que é que você não pode esquecer? Você não vai esquecer que na ciência tudo que fala, só fala, as palavras não tem valor nenhum, tá? Tudo tem que ser referenciado, toda informação deve acompanhar referências e referências sérias, certo? Você não vai esquecer as referências mais citadas na área, os grandes descobrimentos. Você não vai fazer afirmações sem referências, tá? Você não vai fazer afirmações muito fortes com apenas uma referência. Você não vai falar de aplicações, né, com referências muito antigas, aplicações de métodos. Você não vai contextualizar o mundo atual com referências lá de trás. Você não vai esquecer grandes pesquisadores, né?
ou falhas, desafios. Então, referência bibliográfica é chave, tá? E aí tem alguns cuidados com referências que a gente vai falar quando chegar nas referências bibliográficas, mas eu vou lembrar aqui apenas um para vocês, certo? Seguinte, é normal, quando a gente está montando a nossa introdução, a gente vê outras introduções, seja de artigos, seja de projetos, seja de que texto for, de teses, dissertações, de outros trabalhos. Vejam, quando aqueles pesquisadores escreveram aquelas introduções, aquelas referências, elas eram, naquele momento, adequadas. Hoje, será que elas são adequadas? Será que elas estão atualizadas? Possa ser que sim, possa ser que não. Então, antes de você pegar informações de outros lugares, que a referência vem junto, você verifica essa referência. Tá? Porque você fazendo isso, você evita aquela desatualização, certo? Passar informação errada que fica muito feio. Mesmo que a tua metodologia, os teus objetivos sejam novos, se você errou ali na introdução por colocar coisa desatualizada que veio do trabalho mais antigo, uma citação errada, tá? Então você não comete esse erro. Então tenha muito cuidado com referências antigas quando você traz ela junto com o texto. Você sempre vai conferir, porque a responsabilidade é sempre tua. Mesmo que você pegou um texto em algum lugar que vem com referência e você colocou, não vale você dizer na ciência, foi ele que citou, então eu só fiz copiar. Não. Tudo que está no teu texto, a responsabilidade é tua. Tá bom, pessoal? Então, usa toda essa dica que eu dei da estruturação, da sequência de ideias, da referência, certo? De ir detalhando as coisas, mostrando que você está atualizado e que teu desafio científico, ele tem que ser superado. Quais são os benefícios do desafio científico ser superado? E aí você finaliza colocando isso, os benefícios e o impacto, seja ele regional, mundial, tá? E aí você vai conseguir construir uma introdução muito boa para o teu projeto de pesquisa, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí das dicas de escrita do projeto de pesquisa para a captação de recursos e até o próximo vídeo.